São Paulo. Advertência. Sou cristão, creio em Cristo, tenho como referência modelar, mas não sou católico, sendo-me indiferente os cultos religiosos, assim como as teorias e os dogmas da Igreja. E de entre os cristãos, reconheço São Paulo, nascido no ano 5 depois de Cristo e falecido no ano 67, de quem sou homónimo, como uma referência incontornável do cristianismo. Polémicas e contradições à parte, erros históricos ou mesmo ausência de referências, jogados para trás das costas, considero um exemplo para todos nós, um herói a imitar. Com a ressalva de que, sendo considerado pela Igreja como santo, um ser iluminado, São Paulo não deixou de ser também um homem do seu tempo, conivente, por exemplo, com a escravatura ou a repressão das mulheres e dos homossexuais, tendo de ser avaliado no contexto social e político da sua época. De pequena estatura e de aspecto enfermiço, São Paulo era um homem de ação, determinado, com uma coragem admirável. Possuía uma energia inesgotável, uma espantosa resistência tanto física como moral. Além disso, era um sábio argumentador, um profundo conhecedor da psique humana. São Paulo aceitou com alegria as maiores provações. Desafiou a própria morte, porque o ideal da sua vida a partir da sua conversão passou a ser imitar o Cristo crucificado. Daí ter dito aos Coríntios: imitai-me como eu imito a Cristo. E aos Gálatas: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nascimento e morte. Não se conhece a data exata do nascimento e morte de Paulo. Ou melhor, de Paulo de Tarso. De Saulo de Tarso. Perdão. É que Paulo, a par do nome de origem latina pelo qual ficou conhecido, usava o seu nome de nascimento, Saulo, de origem hebraica, já que era judeu, filho de judeus. Além disso, nascera em Tarso, uma cidade helenizada da Ásia Menor, antiga capital da província romana da Cilícia, região que hoje corresponde à Turquia, sendo por isso, por nascimento, cidadão romano, o que significa que gozava dos privilégios da cidadania romana. Supõe-se que terá nascido poucos anos antes ou depois de Jesus, que de resto nunca chegou a conhecer pessoalmente, e vivido até aos 65 anos, ou possivelmente até mais tarde. Acabou sendo degolado em Roma durante a perseguição promovida pelo imperador Nero aos cristãos, entre os anos 64 e 69. A tradição fixa o ano de 67. Quase tudo quanto sabemos de São Paulo, o apóstolo de Jesus, sabemos-lo através da segunda parte do Novo Testamento, que nos conta a história da Igreja primitiva e que é constituída pelos Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, um dos primeiros missionários cristãos, que durante muitos anos acompanhou Paulo nos seus trabalhos e peregrinações e que foi um dos seus maiores amigos, e pelas cartas ou epístolas escritas por ele próprio. A conversão de Paulo. Paulo, como hebreu e convicto que era, começou por ser um violento adversário do cristianismo, que ameaçava a autoridade religiosa do judaísmo, claro, até ao momento da sua conversão. A partir daí transformou-se radicalmente, passando a defender a religião de Cristo com o mesmo ardor e veemência com que antes a tinha combatido. A história conta-se em poucas linhas. Pretendendo extinguir a religião nascente, o cristianismo, oferece-se para ser enviado a Damasco, capital da Síria, situada no norte de Jerusalém, no sentido de capturar os cristãos que encontrasse para os trazer presos, a fim de serem julgados ou mortos. Na estrada de Damasco tem um encontro com Jesus de Nazaré, ou antes, com o Espírito de Jesus ressuscitado, em que este lhe revelou a missão que lhe estava reservada no futuro: tornar-se um fiel servidor de Cristo, prestando auxílio a quem dele necessitasse, espalhando a palavra de Deus pela terra e convertendo outros para a religião cristã. Esta visão de luz provocou uma transformação miraculosa no seu caráter. Converteu um homem de ódio num homem de amor. De opressor a oprimido. Em virtude de ter devotado a sua vida ao cristianismo, teve de suportar grandes tormentos. Foi perseguido, apedrejado, apanhou pancada, passou fome e frio, sede, calor, perdeu os seus bens, sofreu o exílio, a prisão, esteve na iminência de ser morto. Mas São Paulo possuía a força interior
dos fanáticos. Nada nem ninguém o demoveu do propósito de levar por diante a sua missão evangelizadora. O sofrimento, em vez de o fazer desistir, pelo contrário, ampliou-lhe o espírito. Assim, ao princípio primitivo de fé, acrescentou outros dois: a esperança e o amor. E dessas três virtudes, a maior, escreveu São Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, é o amor. Gratidão e até à próxima.